Atos dos Apóstolos. Capítulo 57. O Apocalipse. Nos dias dos apóstolos, os crentes cristãos estavam cheios de fervor e entusiasmo. Tão incansavelmente trabalhavam eles para o Mestre que, em tempo comparativamente curto, não obstante a feroz perseguição, o Evangelho do Reino soou em todas as partes do mundo habitado. O zelo manifestado nesse tempo pelos seguidores de Jesus foi relatado pela pena da inspiração para encorajamento dos crentes em todos os séculos. Da Igreja de Éfeso, usada pelo Senhor Jesus como símbolo de toda a Igreja cristã na era apostólica, a testemunha fiel e verdadeira declarou: Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Apocalipse 2, versos 2 e 3. No início, a experiência da Igreja de Éfeso foi marcada por simplicidade e fervor infantis. Os crentes procuravam fervorosamente obedecer a cada ordem de Deus, e suas vidas revelavam fervente e sincero amor por Cristo. Regozijavam-se em fazer a vontade de Deus porque o Salvador estava sempre presente em seu coração. Cheios de amor pelo Redentor, era seu mais alto objetivo conquistar almas para ele. Não pensavam em reter o precioso tesouro da graça de Cristo. Sentiam a importância do seu chamado, e com a responsabilidade da mensagem, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2, verso 14. Ardiam em desejo de levar as alegres novas de salvação aos recantos mais remotos da terra. E o mundo teve conhecimento de que haviam estado com Jesus. Homens pecadores, arrependidos, perdoados, purificados e santificados, foram levados em participação com Deus através de seu Filho. Os membros da Igreja estavam unidos em sentimento e ação. O amor a Cristo era a cadeia de ouro que os unia. Prosseguiram em conhecer o Senhor mais e mais perfeitamente, e a vida deles revelava o júbilo e a paz de Cristo. Visitavam os órfãos e as viúvas em suas aflições, e guardavam-se imaculados do mundo, sentindo que deixar de fazer isto seria uma contradição de sua fé e uma negação de seu Redentor. Em cada cidade a obra era levada para frente. Almas eram convertidas e estas por sua vez sentiam que precisavam falar do inestimável tesouro que haviam recebido. Não tinham repouso sem que a luz que lhes iluminara a mente brilhasse sobre outros. Multidões de incrédulos ficavam familiarizados com as razões da esperança dos cristãos. Amorosos e inspirados apelos pessoais eram feitos aos que estavam em erro, aos excluídos e aos que, embora professando conhecer a verdade, eram mais amantes dos prazeres que de Deus. Depois de algum tempo, porém, começou a minguar o zelo dos crentes, bem assim seu amor a Deus e de uns para com os outros. A frieza invadiu a Igreja. Alguns esqueceram a maneira maravilhosa em que haviam recebido a verdade. Os velhos porta-estandartes caíram em seu posto um após outro. Alguns dos obreiros mais jovens, que poderiam haver partilhado das responsabilidades desses pioneiros e assim se preparado para assumir direção sábia, haviam se cansado das tão repetidas verdades. Em seu desejo de alguma coisa nova e estimulante, buscaram introduzir novos aspectos da doutrina, mais agradáveis a muitos espíritos, mas não em harmonia com os princípios fundamentais do Evangelho. Em sua confiança própria e cegueira espiritual deixaram de discernir que esses sofismas levariam muitos a pôr em dúvida as experiências do passado, conduzindo assim à confusão e incredulidade. Ao serem essas falsas doutrinas introduzidas, despertavam divergências, e os olhos de muitos deixaram de contemplar a Jesus como autor e consumador de sua fé. A discussão sobre insignificantes pontos de doutrina, e o gosto por fábulas de invenção humana, ocupavam o tempo que deveria ser gasto na proclamação do Evangelho. As massas que poderiam ter sido convencidas e convertidas pela fiel apresentação da verdade, eram deixadas sem advertência. A piedade decaía rapidamente e parecia estar Satanás para alcançar ascendência sobre os que se declaravam seguidores de Cristo.
Foi neste tempo crítico da história da Igreja que João foi sentenciado ao desterro. Jamais fora sua voz tão necessária à Igreja como agora. Quase todos os seus antigos companheiros de ministério tinham sofrido martírio. O remanescente dos crentes estava enfrentando feroz oposição. Segundo todas as aparências, não estava longe o dia em que os inimigos da Igreja de Cristo triunfariam. Mas a mão do Senhor se movia invisível no meio das trevas. Na providência de Deus, João fora colocado onde Cristo lhe podia dar uma maravilhosa revelação de si mesmo e da divina verdade para a iluminação das igrejas. Exilando João, tinham os inimigos da verdade esperado fazer silenciar para sempre a voz da fiel testemunha de Deus. Mas em Patmos o discípulo recebeu uma mensagem cuja influência devia continuar a fortalecer a igreja até o fim dos tempos. Embora não tendo ficado livres da responsabilidade de seu mau ato, os que exilaram João tornaram-se instrumento nas mãos de Deus para a realização do propósito do céu, e o próprio esforço para extinguir a luz colocou a verdade em ousada notoriedade. Foi no sábado que o Senhor da Glória apareceu ao exilado apóstolo. O sábado era tão religiosamente observado por João em Patmos como quando estava pregando ao povo nas cidades e vilas da Judéia. Considerava como sua propriedade as preciosas promessas feitas em referência a este dia. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, escreve João, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro. E virei-me para ver quem falava comigo. E, virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Apocalipse 1, versos 10 a 13. Ricamente favorecido foi este amado discípulo. Ele tinha visto seu mestre no Getsêmani, face marcada com o gotejar do sangue da agonia. O seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías 52, verso 14. Vira-o nas mãos dos soldados romanos, vestido com um velho manto de púrpura e coroado de espinhos. Vira-o suspenso na cruz do Calvário, objeto de cruel zombaria e abuso. Agora é permitido a João contemplar uma vez mais a seu Senhor. Mas quão mudada está sua aparência! Não é mais um homem de dores, desprezado e humilhado pelos homens. Está envolvido em vestes de esplendor celestial. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Apocalipse 1, versos 14 e 15. Sua voz é como a música de muitas águas. Seu rosto brilha como o sol. Em sua mão estão 7 estrelas, e de sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, emblema do poder de sua palavra. Patmos resplende com a glória do Senhor ressurgido. E eu, quando o vi, escreve João, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. Apocalipse 1, verso 17. João estava fortalecido para viver na presença do seu glorificado Senhor. Então, perante sua maravilhada visão foram abertas as glórias do céu. Foi-lhe permitido ver o trono de Deus e, olhando para além dos conflitos da terra, contemplar a multidão de remidos vestidos de branco. Ele ouviu a música dos anjos celestiais e os triunfantes cânticos dos que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Na revelação a ele dada foram desdobradas cena após cena de empolgante interesse na experiência do povo de Deus, e a história da Igreja foi desvelada até o fim dos séculos. Em figuras e símbolos, assuntos de vasta importância foram apresentados a João para que os relatasse, a fim de que o povo de Deus do seu século e dos séculos futuros tivesse inteligente compreensão dos perigos e conflitos diante deles. Esta revelação foi dada para guia e conforto da Igreja através da dispensação cristã. No entanto, mestres religiosos têm declarado que este é um livro selado e seus segredos não podem ser explicados. Em consequência, muito se tem desviado do relato profético, recusando devotar tempo e estudo a seus mistérios. Mas Deus não deseja que seu povo tenha este livro em semelhante conta.
Ele é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Bem-aventurado aquele que lê, declara o Senhor, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, versos 1 e 3. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Apocalipse 22, versos 18 a 20. No Apocalipse são pintadas as coisas profundas de Deus. O próprio nome dado às suas inspiradas páginas, Revelação, contradiz a afirmação de que é um livro selado. Uma revelação é alguma coisa que foi revelada. O próprio Senhor revelou a seus servos mistérios contidos neste livro, e propõe que seja aberto ao estudo de todos. Suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da Terra, como foram aos que viviam nos dias de João. Algumas das cenas descritas nesta profecia estão no passado e algumas estão agora tendo lugar. Algumas apresentam-nos o fim do grande conflito entre os poderes das trevas e o príncipe do céu, e algumas revelam os triunfos e o regozijo dos remidos na terra renovada. Que ninguém pense que, por não poder explicar o significado de cada símbolo do Apocalipse, é-lhe inútil pesquisar este livro numa tentativa de conhecer o significado da verdade que ele contém. Aquele que revelou estes mistérios a João dará ao diligente pesquisador da verdade um antegozo das coisas celestiais. Aqueles cujo coração está aberto à recepção da verdade serão capacitados a compreender seus ensinos, e ser-lhes-á garantida a bênção prometida àqueles que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas. Apocalipse 1, verso 3. No Apocalipse todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Um é uma profecia, o outro uma revelação. O livro que foi selado não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. O anjo ordenou, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Daniel 12, verso 4. Foi Cristo quem ordenou ao apóstolo relatar o que lhe deveria ser revelado. O que vês, escreve-o num livro, ordenou ele, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer, o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais, que viste, são as 7 igrejas. Apocalipse 1, versos 11 e 18 a 20. Os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. O número 7 indica plenitude, e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim do tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo. É dito de Cristo que anda no meio dos castiçais de ouro. Assim é simbolizada sua relação para com as igrejas. Ele está em constante comunicação com seu povo. Conhece seu verdadeiro estado. Observa-lhe a ordem, piedade e devoção. Conquanto seja sumo sacerdote e mediador no santuário celestial, é apresentado andando de um para outro lado entre as suas igrejas terrestres. Com infatigável desvelo e ininterrupta vigilância, observa para ver se a luz de qualquer de suas sentinelas está bruxuleando ou se extinguindo. Se os castiçais fossem deixados ao cuidado meramente humano, sua trêmula chama enlangueceria e morreria. Mas ele é o verdadeiro vigia da casa do Senhor, o verdadeiro guarda dos átrios do templo. Seu assíduo cuidado e graça mantenedora são a fonte de vida e luz. Cristo é representado como tendo 7 estrelas em sua mão direita.
Isto nos assegura que nenhuma igreja fiel a seu encargo necessita temer o fracasso, pois nenhuma estrela que tenha a proteção do Onipotente pode ser arrebatada da mão de Cristo. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Apocalipse 2, verso 1. Essas palavras são ditas aos que ensinam na igreja, aqueles a quem Deus confiou pesadas responsabilidades. As suaves influências que devem existir na igreja têm muito que ver com os ministros de Deus, os quais devem revelar o amor de Cristo. As estrelas do céu estão sob o seu controle. Ele as ilumina com sua luz. Guia-as e dirige-lhes os movimentos. Se ele não fizesse isto, tornar-se-iam estrelas caídas. Assim é com seus ministros. Eles são apenas instrumentos em suas mãos, e todo o bem que realizam é feito por meio de seu poder. Através deles deve a sua luz brilhar. O Salvador deve ser a sua eficiência. Se olharem para ele como ele olhava para o Pai, serão habilitados a fazer a sua obra. Ao fazer de Deus o seu arrimo, ele lhes dará seu resplendor para o refletirem sobre o mundo. Cedo na história da Igreja, o mistério da iniquidade predito pelo apóstolo Paulo iniciou sua calamitosa obra, e quando os falsos ensinadores, a cujo respeito Pedro advertiu os crentes, exibiram suas heresias, muitos foram seduzidos pelas falsas doutrinas. Alguns tropeçaram sob as provas e foram tentados a abandonar a fé. Ao tempo em que foi dada esta revelação a João, muitos haviam perdido seu primeiro amor da verdade evangélica. Mas em sua misericórdia Deus não permitiu que a igreja continuasse em estado de apostasia. Numa mensagem de infinita ternura, ele revelou seu amor por eles, e seu desejo de que fizessem segura obra para a eternidade. Lembra-te, pois, donde caíste, apelou, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2, verso 5. A igreja era defeituosa, e necessitava de severa reprovação e advertência, e João foi inspirado a registrar mensagens de advertência e reprovação e a apelar aos que, tendo perdido de vista os princípios fundamentais do Evangelho, estavam pondo em perigo sua esperança de salvação. Mas as palavras de repreensão que Deus acha necessário enviar são ditas sempre em cativante amor, e com a promessa de paz a cada crente contrito. Eis que estou à porta, e bato, declara o Senhor, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. E aos que em meio ao conflito mantivessem sua fé em Deus, foram dadas ao profeta as palavras de louvor e promessa. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Os crentes foram admoestados, sê vigilante, e confirma os restantes, que estavam para morrer. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3 versos 8, 10, 2 e 11. Foi por intermédio de alguém que se declarava irmão, e companheiro na aflição, Apocalipse 1, verso 9, que Cristo revelou à sua igreja o que ela devia sofrer por seu amor. Olhando através dos longos séculos de trevas e superstições, o exilado encanecido viu multidões sofrendo martírio por causa de seu amor pela verdade. Mas viu também que aquele que sustinha suas primeiras testemunhas não abandonaria seus fiéis seguidores durante os séculos de perseguição porque deviam passar antes do fim dos tempos. Nada temas das coisas que has de padecer, declarou o Senhor. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. E a todos os fiéis que estivessem lutando contra o mal, João ouviu as promessas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, verso 7. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci,
e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, versos 5 e 21. João viu a misericórdia, a compaixão e o amor de Deus de mistura com sua santidade, justiça e poder. Viu encontrarem os pecadores um Pai naquele a quem eles, por pecadores que eram, foram levados a temer. E olhando para além da conclusão do grande conflito, contemplou Sião e também os que saíram vitoriosos, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, Apocalipse 15, versos 2 e 3. O Salvador é apresentado perante João sob os símbolos do leão da tribo de Judá, e de um cordeiro, como havendo sido morto, Apocalipse 5, versos 5 e 6. Esses símbolos representam a união do onipotente poder e do amor que se sacrifica. O leão de Judá, tão terrível para os que rejeitam sua graça, será o Cordeiro de Deus para os obedientes e fiéis. A coluna de fogo que fala de terrores e indignação para o transgressor da lei de Deus, é um sinal de luz, misericórdia e livramento para os que guardaram os seus mandamentos. O braço forte que aniquila o rebelde será forte para libertar os fiéis. Todo o que for fiel será salvo. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Mateus 24, verso 31. Em comparação com os milhões do mundo, o povo de Deus será, como tem sido sempre, um pequeno rebanho, mas se permanecerem na verdade como revelada em sua palavra, Deus será seu refúgio. Permanecerão sob o amplo abrigo da onipotência. Deus é sempre a maioria. Quando o som da última trombeta penetrar a prisão dos mortos, e os justos saírem triunfantes, exclamando: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, verso 55. Para permanecerem então com Deus, com Cristo, com os anjos e com os leais e fiéis de todos os tempos, os filhos de Deus serão a grande maioria. Os verdadeiros discípulos de Cristo seguem-no através de severos conflitos, suportando a negação de si mesmos e experimentando amargos desapontamentos. Mas isto lhes ensina a culpa e o ai do pecado, e assim são levados a olhar para ele com repulsa. Participantes dos sofrimentos de Cristo, estão destinados a participar de sua glória. Em santa visão o profeta contemplou o triunfo final da igreja remanescente de Deus. Ele escreve: E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Apocalipse 15, versos 2 e 3. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Apocalipse 14, verso 1. Neste mundo suas mentes foram consagradas a Deus, serviram-no com o intelecto e com o coração, e agora ele pode colocar seu nome em suas testas. E reinarão para todo sempre. Apocalipse 22, verso 5. Eles não entram e saem como quem súplica um lugar. São daquele número aos quais Cristo diz: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Dá-lhes as boas-vindas como seus filhos, dizendo: Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, versos 34 e 21. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, verso 4. A visão do profeta representa-os como estando sobre o monte de Sião, cingidos para santo serviço, vestidos de linho branco, que representa a justiça dos santos. Mas todos os que seguirem o Cordeiro no céu, precisarão primeiro tê-lo seguido na terra, não contrariados ou por capricho, mas em confiante, amorável e voluntária obediência, como o rebanho segue o pastor. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas.
E cantavam um como cântico novo diante do trono. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, versos 2 a 5. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Apocalipse 21, versos 2, 11, 12, 21 e 22. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumina. Apocalipse 22, versos 3 a 5. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, versos 1, 2 e 14. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará. E eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles. Será o seu Deus. Apocalipse 21, verso 3.